Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. A direita está obcecada com uma ideologia de género que não existe. O PSD quer exigir um relatório de um médico e de um especialista que comprova incongruência de género para a mudança de sexo e nome no registro civil. O Parlamento vai discutir hoje as propostas apresentadas pelo PSD, Chega e CDS-PP para revogar a lei da autodeterminação de género. As três propostas pretendem alterar a legislação em vigor desde 2018, que permite a qualquer pessoa acima dos 18 anos mudar de sexo e de nome no registro civil sem necessidade de apresentar um relatório médico. A lei permite também que pessoas entre os 16 e os 18 anos possam mudar de sexo desde que tenham a autorização dos pais e uma declaração de um profissional de saúde que reconheça a sua maturidade para tomar aquela decisão. O projeto de lei da bancada do PSD, por exemplo, volta a colocar nos 18 anos a idade mínima para atribuir legitimidade a quem seja diagnosticado em congruência de género, como é dito no texto, e queira proceder a esse pedido. E retira essa possibilidade a pessoas com 16 e 17 anos. O PSD quer, repor a validação clínica obrigatória para alterar a menção do sexo e nome próprio no registro civil, com o relatório de uma equipa especializada, incluindo pelo menos um médico e um psicólogo. Quando três partidos de direita se unem na tentativa de revogar esta lei, não estão apenas a atacar pessoas trans e intersexos, estão a preferir a demagogia à ciência, escreveu no Público Paulo Alexandre Costa, docente da Faculdade de Psicologia do Porto e que é o convidado deste episódio. Pedro Alexandre Costa, que integra o grupo de investigação em sexualidade e género do Centro de Psicologia da Universidade do Porto, considera que estes partidos estão obcecados com uma ideologia de género que não existe. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Pedro Alexandre Costa, bem-vindo a este P24. Na sua opinião, o que é que motiva esta vontade de alterar a lei em vigor e quais é que poderão ser as consequências dessa mudança para quem pretender alterar a sua identidade de género? Os três projetos propõem questões diferentes, portanto o impacto que poderá ter também depende depois da votação dos projetos e qual será aquele que possa ou não avançar, mas no fundo as consequências são de aumentar a desproteção das pessoas trans, das pessoas de género diverso, das pessoas intersexuais, no que diz respeito à sua autodeterminação, que é o aspecto essencial da lei que temos atualmente em vigor, a Lei 38 de 2018, que assenta neste pilar essencial que é da autodeterminação de género das pessoas, portanto, que as pessoas têm agência para se definirem e se determinarem do ponto de vista de género, consonante com a forma como se sentem e como se identificam. A questão aqui de o que é que motiva estes projetos de lei, o que é que motiva a vontade de alterar a lei que existe, podemos especular, e eu falei sobre isso também um pouco, a única justificação que eu encontro é uma justificação que é ideológica, que é uma agenda ideológica, porque não existe evidência nenhuma social, médica, psicológica, de que haja necessidade de alterar esta lei. Pelo contrário, a evidência que nós temos do ponto de vista de especialistas nesta área, do ponto de vista de médicos, psicólogos, das equipas de sexologia multidisciplinares que acompanham as pessoas trans e intersexo, é que efetivamente a lei permite esta autodeterminação e permite que as pessoas construam a sua trajetória e se afirmem na sua identidade de género com o apoio social, legal e médico que elas necessitam. Não há indicadores também até de pedidos de pessoas mais visadas por esta lei, portanto, as pessoas trans, as pessoas de género diverso e pessoas intersexo que não têm qualquer pedido de que algo esteja a correr mal, ou seja, que os seus cuidados, os cuidados que elas entendem serem necessários, não estão a ser atendidos e, portanto, não existe qualquer evidência do ponto de vista social, de uma forma mais abrangente, que haja necessidade de mexer na lei. Pelo contrário, até diria,
a única alteração que se justificaria a esta lei era um aprofundamento de alguns aspectos que nunca chegaram a ser concretizados. E nisso, por exemplo, o projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda já propõe exatamente que a implementação desta lei possa até ir um bocadinho mais longe e garantir os direitos e a dignidade e o respeito pelas pessoas trans e intersexo, em particular no contexto das escolas, onde estão mais vulneráveis a questões de vitimização, de bullying, de perseguição. Portanto, aqui a alteração que se justificaria e os pedidos que chegam é que se possa aprofundar em alguns contextos específicos e nunca o retrocesso ou a revogação da mesma. O Pedro escreveu ontem no Público que estas propostas e os partidos que avançaram com elas traduzem uma obsessão com uma ideologia de género que não existe, na sua opinião. O que é que isto quer dizer? Este conceito da ideologia de género vem também de setores mais conservadores, até o início aparece muito ligado à Igreja Católica, no sentido da defesa da complementariedade de género e do facto do sexo biológico ser indissociável do género social e, portanto, criando aqui uma norma do que é ser-se homem e do que é ser-se mulher, única, exclusiva e que não permite, ou pelo contrário, não permite, não, inviabiliza e nega a realidade de muitas pessoas, as pessoas trans e intersexo, que existem efetivamente e que têm direito à proteção e que têm direito a cuidados de saúde que necessitem. Portanto, esta minha ironia com a questão da ideologia de género é porque acabam por construir esta narrativa de que especialistas, pessoas que trabalham nesta área, as pessoas académicas, as pessoas profissionais e mesmo as pessoas que vivenciam estas experiências trans e intersexo é que estão a defender uma ideologia de género. No fundo, a ideologia está do lado dos proponentes destes projetos de lei, porque são eles sem qualquer evidência científica, sem qualquer manifestação, indicadores de que deva mexer-se nesta lei, porque ela não está a fazer o que era suposto fazer, é questão de facto de promover uma ideologia, no meu entender. Portanto, o que nos está a dizer é que a ideologia está na alteração da lei e não na lei em vigor. Portanto, para si, há aqui um confronto entre ideologia e ciência, é isso? Sim, claramente. Há aqui mesmo uma tensão entre estas duas frentes, do ponto de vista de... É algo extemporâneo, eu escrevi até isso numa crónica, é algo extemporâneo que surjam estes projetos de lei nesta altura, sem qualquer fundamentação. E mais importante que isso, até a lei, fazendo um paralelismo com a lei 38 de 2018, ela foi construída durante anos e com base em auscultação de diferentes agentes sociais importantes. Pois, eu estava a pensar exatamente, perguntar-lhe isso, que é, deste caso, estes projetos tiveram por base também a mesma preocupação de preparar, de falar antecipadamente com especialistas, associações de direitos humanos ou até com pessoas trans para a preparação destes projetos de lei? Absolutamente nenhuma. E a prova disso, não sou só eu que o afirmo, a prova disso é que todos os pareceres que têm sido conhecidos nas últimas semanas, pareceres de especialistas de sexologia clínica, onde se incluem pessoas da medicina... A Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica também tomou posição. A Portuguesa de Sexologia Clínica e outras. Ainda hoje saiu também um parecer do Colégio de Sexologia da Ordem dos Médicos, em que indica exatamente que nenhum destes organismos foi auscultado. Pelo contrário, o consenso científico e académico é que não existe qualquer necessidade de mexer nestas leis. Portanto, efetivamente foi feito, estes projetos de lei surgem de uma agenda dos próprios partidos, sem qualquer auscultação das pessoas envolvidas. E estes três projetos que vão ser hoje discutidos no Parlamento, eles estão em sintonia ou não com as leis de outros países europeus e já agora com os princípios das próprias associações científicas e profissionais, nomeadamente internacionais, ou OMS, por exemplo? Aqui depende com quem nos queremos comparar. Com Se quisermos Hungria comparar ou com os Países Baixos. Exatamente. Estaríamos a caminhar nesse sentido. A própria Hungria tentou e está a conseguir ilegalizar associações LGBTI+, perseguir pessoas LGBTI+, proibir propaganda, proibir as marchas LGBTI+, portanto, se nos quisermos comparar com a Hungria, estamos a caminhar no mesmo sentido. Se nos quisermos comparar com outros países da Europa que efetivamente têm uma trajetória progressiva e com uma agenda de direitos humanos, então Portugal está perfeitamente alinhado, até com próprias resoluções do Conselho da Europa que defendem a contínua
despatologização das identidades trans e intersexo e afirmam efetivamente que a autodeterminação da identidade de género é um passo fundamental, não sendo vinculativo, mas tendo emitido esse parecer para que os países da União Europeia sigam e portanto, desenvolvam leis, caso ainda não tenham, que promovam exatamente essa autodeterminação. Do ponto de vista das associações científicas e profissionais, o caminho também é este. Portanto, o consenso atual é que não existe qualquer patologia associada a pessoas trans ou a pessoas intersexo. Portanto, são variações naturais do desenvolvimento que ocorrem efetivamente numa minoria das pessoas, mas ocorrem efetivamente como variações e não existe qualquer patologia nessa mesma diversidade. Portanto, para acabar, Pedro, colocar em causa o princípio de autodeterminação de alguém acaba por ser, neste caso, quando falamos de identidade sexual, uma imposição normativa ditada por princípios, por ideias puramente conservadoras e ideológicas e que não têm qualquer tipo de fundamento científico de forma aceitável na academia e na produção de conhecimento. Exatamente, sim. Não tem qualquer respaldo no conhecimento científico atual ou no conhecimento consensual do ponto de vista dos melhores cuidados para as pessoas trans e de género diverso e intersexo. Acrescentaria também aqui uma dimensão importante, e porque eu sou de psicologia, acho que este aspecto também gostava de poder sublinhar, que é os cuidados adequados às pessoas, cuidados médicos, cuidados psicológicos e a própria possibilidade de autodeterminação social e legal salva a vida de muitos jovens e de muitas pessoas adultas, porque lhes permite efetivamente construir-se e apresentar-se ao mundo da forma como elas se sentem. Nós sabemos que, por exemplo, a ideação suicida e questões de saúde mental complexas que existem em algumas pessoas trans e intersexo advêm em muito das dificuldades de autodeterminação. Desde logo quando acontece rejeição em casa, ou quando não acontece esta possibilidade de autodeterminação em casa, e depois se isto se repercute na sociedade, é efetivamente causador de grande sofrimento e de grande mal-estar nas pessoas. Portanto, a autodeterminação efetivamente e as garantias sociais e legais da autodeterminação são fundamentais para conseguirmos garantir o bem-estar e os direitos humanos destas pessoas. Pedro Alexandre Costa, obrigado por esta explicação sobre o que está em causa com estas alterações legais que o Parlamento discute hoje. Termino com uma sugestão de podcast. It Rivalry é uma série canadiana de baixo orçamento que acompanha a relação secreta entre dois jogadores de hóquei no gelo, rivais no ringue, mas profundamente atraídos um pelo outro. Como é que um romance queer se tornou inesperadamente o assunto do momento em todo o mundo? É isso que explica o último episódio de Como Assim, um podcast da jornalista Inês Rocha, para ouvir em público.pt ou nas suas habituais plataformas de streaming. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.